Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Maicon. E eu sou o Maurício. E hoje nós vamos continuar Os trabalhos de Hércules. com... Guilherme analisa. Quando? Hoje e agora. Então é isso, vamos para a continuação aqui dos trabalhos de Hércules. Sendo que o primeiro foi o do Leão de Meias e o segundo foi a Hidra, então... Exatamente. Bora pro terceiro. Vamos ver o que vai ter agora. A Corça de Serineia. Após ser avisado pelo seu mensageiro da morte da Hidra, Euristeu percebe que dificilmente haveria algum monstro que Hércules não conseguiria eliminar. E foi nesse momento que ele teve uma brilhante ideia. Ao invés de ordenar que o herói matasse as criaturas, Hércules teria que trazê-las vivas. Então seu próximo trabalho foi ir até o Monte Cerineu para capturar a Corça da Galhada de Ouro, um pacífico e majestoso animal que vivia nos arredores do Templo de Ártemis, sendo ela a mais rápida criatura da mitologia grega. Nenhum mortal jamais conseguiu tocá-la. O herói então viaja até lá e logo avista a galhada O Hermes, o motoboy do Olimpo. presente. Mas, quando tenta se aproximar, a Corça sai correndo em disparada e rapidamente desaparece no horizonte. E com isso, Hércules teve que passar meses à procura dessa criatura pelas cidades da Grécia. E quando encontra, ele opta por uma abordagem mais sutil. Ele espera a Corcinha, Corça corcinha. dormir e lentamente se Aí aproxima. vem um carro. Porém, assim que o herói dá sua investida, puta. o animal acorda e agilmente se afasta. Mas dessa vez, ao invés de imediatamente ir embora, ela para em uma distância segura e olha diretamente nos olhos do herói. Como se perguntasse, por quê? Só que Hércules estava frustrado demais para perceber a bondade no olhar da criatura. Então, ele pega seu arco e prepara uma flecha com o objetivo de ferir o animal, pois essa seria a única maneira de capturá-lo. E era exatamente isso que Euristeu queria que ele fizesse, pois o que Hércules não imaginava é que a Corça Serineia era o animal de estimação da deusa Ártemis, que durante sua infância escolheu essa majestosa criatura como seu símbolo, gerando assim um forte afeto entre elas. Então, maliciosamente, E arruma o rei treta. colocou Hércules em uma situação onde ele ficaria tentado a ferir e possivelmente alejar a Corça, e com isso, atrair a fúria implacável de Ártemis. Sendo assim, o herói mira sua flecha na criatura, enquanto ela continuava a olhar em seus olhos em busca de compreensão. Hércules respira fundo e desiste de seu ataque. Ele não teve coragem de ferir uma criatura tão nobre quanto ela. A Corça então vai embora, e na sequência, ele também. Algum tempo se passa, e percebendo que nunca ia superar a velocidade do animal, o semideus tem uma ideia. Então, ele volta até o Monte Cerineu, e dentro do Templo de Ártemis, ele monta uma rede armadilha. A partir daí, era uma questão de esperar que a criatura retornasse ao seu habitat. Garoto esperto. O que, a propósito, levou tempo pra caralho. Demorou muito. Inclusive, é importante mencionar que todos os trabalhos dele demoravam bastante. Dentre os mais curtos até os mais longos, vocês podem fazer uma média de 1 ano para cada um. Eita, E falando porra. em utilizar o tempo com sabedoria, Atena não estava parada. Assim que os trabalhos do herói começaram, ela iniciou uma longa jornada com a missão de provar que a Rainha do Olimpo estava por trás da morte de sua família. Mas para isso, só havia uma forma. Ela teria que encontrar a esquecida deusa da loucura. Que eu nem lembro qual é o nome. Lisa. Mas voltando à história da Corça. Vírus da raiva, Depois de Lisa meses vírus. perambulando, ela volta ao Monte Cerineu. E sentindo o cheiro de suas frutas favoritas, entra no templo. Aí ela caminha sem perceber a rede e ativa a armadilha. Mas a rapidez dela era tanta que antes de ser presa, ela escapa em direção à única saída do templo. O que ela não esperava é que Hércules já estava de prontidão na porta. O semideus segura Peguei. a porta com os chifres e aguenta a investida que teria quebrado as costelas de qualquer outro mortal. Na sequência, ele pega sua corda e cuidadosamente amarra sua Aí não parece ser muito cuidadoso, não. é que do lado de fora do templo estava a deusa Ártemis, com um semblante nem um pouco amigável, olhando ele prender a sua corça de estimação. Mais um clássico momento de isso não é o que parece, eu posso explicar. E então, o herói esclarece que esse era um dos trabalhos dados por Euristeu e que o pet dela não foi ferido. E
Com isso, a deusa da caça se mostra compreensiva e permite que a corça seja levada. Desde que ela fosse desamarrada e que assim que a tarefa fosse concluída, sua companheira fosse trazida de volta. Hércules aceita e, carregando o animal, volta a Micenas para comprovar sua missão cumprida. Mas, assim que o rei fica sabendo do sucesso do herói, Quer fazer um ele churrasquinho? diz que a corça ficaria em seu castelo, sendo parte de seu zoológico particular. Sim, ele era tão rico Babaca. que ele tinha um zoológico de animais exóticos só pra ele. E com isso, Hércules ficou em um terrível impasse. Não completaram seus trabalhos ou desafiar a fúria de Hércules. Então o que ele fez foi o seguinte: o semideus mandou o mensageiro dizer que ele ia entregar o animal, mas só se o Euristeu viesse buscar. O rei é avisado disso, e para não admitir que era medroso, ele aceita. Até porque não era um monstro que estava em questão, era um animal pacífico. O rei vai até a entrada do palácio acompanhado dos seus guardas e para na frente de Hércules, aguardando a passagem do animal. O herói então simplesmente solta o corpo da criatura e antes que o soberano e seus guardas tivessem tempo de reagir, a corça dispara em direção à floresta e a caminho de casa. Hércules fez a parte dele, o Euristeu não pegou porque não quis. Javali de É o quê? Erimanto. O quarto trabalho de Hércules acabou sendo o mais simples. Essa é de boa. Tirimanto com a missão de capturar um gigantesco javali que atacava a população local. Isso aí até eu consegui. Foi mais ou menos isso aqui. Nunca bata de frente com o grande Hércules. Tá porra. Depois disso, o herói descobre que seu antigo mestre e grande amigo, Quiron, que a propósito também é tio dele, vivia em uma região próxima dali. E como fazia muitos anos que eles não se viam, decide visitá-lo. Chegando lá, ele é recebido pelo mestre Centauro com um grande sorriso e um forte abraço. Esse encontro já era prometido há muito tempo. Os dois se acomodam confortavelmente e contam as novidades. Achei que esse era o Quiron Zeus. é um novo aluno que ele deixou praticando ali perto. E quando surge o assunto dos trabalhos, o velho Centauro, que já conhecia o histórico vingativo da deusa Hera, conta ao herói a sua sábia opinião de quem estava por trás da morte de sua família. Hércules confia na sabedoria de seu mestre e obviamente fica revoltado, lembrando de todo o sentimento de culpa que ele carregava. E até começa a se questionar se fazia sentido continuar os trabalhos. Mas infelizmente, ele não tinha opção. Caso desistisse, ele seria executado pelos deuses e sua alma condenada a vagar eternamente pelos confins do submundo. Alguns minutos se passam e ele se acalma. Então, o herói pergunta a seu antigo mestre como ele poderia ter tanta certeza de que Hera estava por trás de tudo isso. E Quiron responde: eu não convivo com a rainha do Olimpo, felizmente. Mas vivi o suficiente para conhecer vítimas dela. Se quer saber, você não é o primeiro de meus alunos a sofrer nas mãos de Hera. É sério? Por acaso você acha que a rainha do Olimpo gostava de seu bisavô Perseu? Eu acho que eu faço questão de esquecer que, além de bisavô, ele também era meu irmão. Se o seu pai soubesse manter o seu membro divino dentro de sua túnica, metade de meus alunos não existiria. Isso é um fato. E falando nos seus alunos, pelo que eu vi, o seu novo aprendiz é muito bom com a lança. Ah, sem dúvida. Desde que treinei você, ele é o aluno mais promissor que já tive. Tenho certeza que um dia sua fama ultrapassará as barreiras da Grécia. Uau! Então o garoto é um prodígio? Bom, qual é o nome desse futuro grande herói? Aquiles. Aquelas. Os dois continuam conversando e Hércules fica sabendo Sou fã que, do Aquiles. além de ser o mestre dos maiores Ah, mas no heróis, filme lá que ele tá com a lança, a hora que os caras estão chegando é foda. No filme lá do Na primeira batalha? Brad Pitt lá e tal. É, quando eles chegaram no... Lá na praia onde é que era o reino de Troia. Aí eles foram e invadiram um templo lá do Deus Sol, alguma coisa assim. Sim. Aí os caras estão chegando, aí o bicho espera e vai estar com a lança. É uma cena massa pra caralho. É o Apolo, eu acho, né? É, eu falei o quê? Deus do Sol, mas é a mesma coisa. Ah tá, é verdade. É o Tenaz Apolo. destruía a grande comunidade Que isso? que habitava a região. E agora é importante ressaltar que a origem dele não tem nada a ver com essa outra raça meio humano, meio cavalo. Até porque, além de ser uma divindade, Quiron era um cara instruído, um professor, diplomata.
enquanto os outros centauros eram por Ele era um natureza selvagens e querido. agressivos. Se vocês querem saber, essa outra raça de centauro surgiu quando um bêbado chamado Wixium transou com uma nuvem que Zeus moldou no formato de era. É o quê? Mas isso não vem ao caso. Depois da conversa, Claro que vem. Kiro pede licença e vai passar mais algumas dicas pro seu aluno. Enquanto isso, Hércules, que estava com muita sede, resolve abrir uma grande jarra de vinho guardada em uma das estantes da caverna de seu antigo mestre. Afinal, era um dia de celebração. Mas o que ele não sabia é que esse era um vinho especial dado por Dionísio a todos os centauros que ali viviam. E quando ele abriu essa bebida divina, o aroma forte e absurdamente inebriante inundou não só a caverna, mas toda a região. Então, não demorou muito para que os colegas de Kiron sentissem o cheiro. O que, em primeiro lugar, deixou eles imediatamente alcoolizados. A essência do vinho era tão forte que só de cheirar qualquer mortal ficava bêbado. Enquanto isso, Hércules, que era um semideus, ficou semi-cozido. Ele, como era criança, já estava desmaiado no chão, deu PT. E Kiron, que era uma divindade, foi o único que continuou totalmente sóbrio. E essa situação não seria um grande problema se os centauros fossem um povo pacífico. Kiron até passou um bom tempo tentando civilizar e ensinar empatia para eles. Mas bêbados, isso foi tudo por água abaixo. Então, a multidão de quatro patas marcha enfurecidamente em direção à caverna para acabar com aquele que violou o presente deles. Na verdade, para matar qualquer um que estivesse lá dentro. Kiron rapidamente percebe isso e ordena que Hércules proteja o garoto enquanto ele iria convencer os colegas a se acalmar. O mestre galopa até a horda raivosa e tenta conversar com o centauro que liderava o grupo, Nesso. E esse não era só naturalmente agressivo, era também mal intencionado. Ele nunca gostou do deus professor. Logo, essa é a oportunidade que ele precisava para fazer o povo dele se virar contra o centauro civilizado. Então, sabendo da natureza pacífica de Kiron, Nesso derruba agressivamente o velho mestre e avança com seu exército em direção à caverna. E quando Hércules vê isso, ele percebe que o momento da diplomacia acabou. E com isso, o semideus pôde finalmente testar as suas flechas com o sangue da hidra. Se ele teria feito isso sóbrio, eu já não sei dizer. Mas de qualquer maneira, o veneno da criatura era muito mais letal do que qualquer um poderia ter imaginado. Independente de onde ele acertasse, o centauro caía morto em questão de segundos. Eita porra. Então, não demorou muito para que a multidão enfurecida começasse a ficar assustada. Mas mesmo assim, Nesso insistia que o ataque deveria continuar. Enquanto isso, Kiron se levanta e, vendo a chacina que ocorria à sua frente, vai mais uma vez até o comandante do ataque para convencê-lo a recuar. Nesse momento, um dos centauros inimigos é atingido por uma flecha do herói em seu braço, assegurando sua morte. Mas, como o acerto foi de raspão, a seta continuou seu percurso e acidentalmente atingiu uma das patas de Kiron. O veneno rapidamente entra em sua corrente sanguínea e o mestre cai de joelhos, sentindo a dor mais intensa que já experienciou em sua vida. E quando Nesso viu o que as flechas de Hércules foram capazes de fazer a um deus, ele finalmente percebeu que essa era uma batalha perdida. Então, ele dá um comando em alto volume e a tropa centauro recua em direção à floresta. Alguns momentos se passam e, ao perceber que tinha ferido seu velho mestre, o semideus corre ao seu encontro com ervas medicinais e pronto para fazer os primeiros socorros que um dia o próprio Kiron havia lhe ensinado. Porém, por mais que o grande centauro não corresse risco de vida, óbvio, ele era imortal, nenhum dos tratamentos que estavam à disposição deles foi capaz de atenuar sua dor. Hércules então auxilia o velho mestre que não conseguia caminhar sozinho e os dois voltam à caverna. Algumas horas se passam, um novo dia nasce e o efeito da embriaguez vai embora da região. Mas infelizmente, o sofrimento de Kiron permanecia. O coração do herói mais uma vez se encheu de culpa, se questionando até se ele merecia a redenção divina. E percebendo isso, o mestre centauro, mesmo com uma dor excruciante, se compadeceu por seu antigo aluno. Kiron diz que Hércules não precisa se preocupar. Tá tudo pois bem. sendo o deus professor, ele tinha muita experiência com venenos e antídotos. Então, o mestre garantiu que assim que encontrasse uma cura, os dois iriam se reunir novamente. Mas que enquanto isso, o herói tinha o dever de continuar os trabalhos. E isso nunca Hércules aconteceu. dá um pequeno sorriso e, com suas esperanças renovadas, vai até o fundo da caverna buscar o javali que ele deixou amarrado. Que, a propósito, assim como o garotinho, devia estar se recuperando da ressaca. É isso aí, assim como o garotinho se recuperando da ressaca e o javali vai sair, será com vida? Não, tá morto já.
Não sei se ele tá morto, se não tá. Ele tem que capturar vivo, né? Você lembra? Tem que levar vivo. Verdade. Foi só uma paulada na cabeça só. Eita, o bicho vai pegar, hein? Então, a gente vai continuar essa série, né, ao longo do tempo. Espero que vocês tenham gostado. Sim, por enquanto foram 4, falta 6. 6 trabalhos. No 7º eu até fiz uma participação, mas foi difícil. Então, aguardem pra ver se eu não tô lá. Tá igual aquele carinha lá, aguarde processo. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Tchau.